E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos para mais uma aula aí. Agora vamos trabalhar a frente 2, módulo 7. A aula é translação de espelhos planos, né? Então, essa palavra translação às vezes causa dúvida, né? Porque nós relacionamos com o movimento de translação da Terra e a gente acha que esse movimento ele é curvilíneo, né? E não é verdade. Translação significa deslocamento de um ponto a outro, tá? Então, não é porque o movimento da Terra em torno do Sol ele é um movimento curvilíneo que a translação tem que ser curvilínea. Aqui, essa aula está dizendo translação de espelhos planos, ou seja, deslocamento de espelhos planos. Nosso objetivo aqui vai ser entender como que se comporta a imagem, né, e o espelho quando esse espelho se desloca em relação ao objeto. Tá? Uma situação que, por exemplo, você tem um espelho na traseira de um caminhão, de um ônibus, né? Um caso aí hipotético, né? Você tem lá pendurado no espelho e a pessoa se olhando naquele espelho, como que ela vai perceber a imagem, né, naquele espelho? Na verdade, a regrinha é muito fácil dessa aula, né? Não tem muito segredo. Nós vamos ver que tanto o deslocamento como a velocidade de deslocamento da imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade do espelho. Tá? Então vamos em frente. Olha só. Por definição, a translação de um espelho plano ocorre quando um espelho se desloca de uma distância d, fazendo com que a imagem transladada no mesmo sentido que o espelho se desloque de uma distância 2d. Percebam então aqui que nós temos, né? Nós temos aqui, quando eu tenho um deslocamento d do espelho, certo? Aqui ele vai falar o quê? A imagem formada se desloca o dobro, 2D. O que significa isso? Vamos entender aqui, ó. Então, olha só. Aqui, ó, nessa primeira situação, vou colocar essa cor aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, eu tenho um objeto, certo? Esse aqui é o objeto nosso, que é o AB, tá? Esse é o objeto. Ele vai ficar em repouso, parado, em relação ao referencial. E quem que é o referencial? Para nós, planeta Terra, tá? É o nosso referencial inercial. Bom, aqui está o espelho. Espelho 1, esse cara aqui, tá? Que é o espelho na posição 1. Posição 1, é o mesmo espelho. E neste caso, olha só, eu tenho quantos quadrinhos aqui, ó, do objeto até o espelho? Eu tenho 1, 2, 3 quadrinhos. Então a imagem vai ficar, ó, a 3 quadrinhos também do espelho, porque ocorre simetria. Então essa daqui é a imagem 1, certo? Essa é a imagem 1. Bom, trocando a cor aqui para ficar bem didático. Agora esse espelho, ele sai daqui, ó. O espelho ele sai dessa posição e se desloca até aqui, ó. Ele se deslocou quanto? 2 quadrinhos, certo? O que vai acontecer com a imagem? Veja que o objeto continua em repouso, né? O objeto continua aqui. Então, olha só. Agora, do objeto até a nova posição do espelho, que é o espelho na posição 2. É aqui, ó, né? Quanto que eu tenho, ó? Vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos agora, certo? 5 quadrinhos. E aí o que acontece? Eu vou ter que ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5 quadros até a nova imagem, que é representada por A2 e B2. 5 também. Tá? Essa aqui é a imagem 2. Ou seja, enquanto o meu espelho andou, então o espelho
deslocou 2 quadrinhos, certo? Agora vamos ver o que aconteceu com a imagem, colocando a cor de novo, ó. Vamos pegar uma cor bem diferente aqui, para não fazer confusão. Tá? Então, olha a imagem estava aqui, e agora? Ela veio aqui, ela andou quanto? 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Então a imagem deslocou 4, certo? Ou seja, isso daqui é a prova de que realmente é o dobro, tá? Mas isso é importante em relação à Terra, ao planeta Terra, que no caso é o referencial, ou também em relação ao objeto que está parado em relação à Terra, tá? É muito importante isso, tá certo? Então a parte teórica é basicamente isso mesmo, tá? Nós temos de teoria somente essa informação, que o dobro da distância é percorrida pela imagem em relação ao espelho. Bom, se o dobro da distância é percorrida pela imagem em relação ao espelho, a velocidade vai ser o dobro também, porque ela ocorre no mesmo tempo, né? Então, se é o dobro da distância no mesmo tempo, é o dobro da velocidade, tá certo? Então, vamos fazer agora as questões, 2 questões aí de aplicação, tá? E depois eu vou propor para que vocês façam algumas questões para treinar, certo? Então, vamos em frente para ver estas questões. Esta primeira questão proposta, ela trata do seguinte, ó. Um caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal com uma velocidade constante de 20 km por hora, afastando-se de uma pessoa parada à beira da estrada. Aí vem aqui no item A. Olhando pelo espelho retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? Então, olha só. No item A. Vamos olhar aqui. No primeiro item, veja só, o motorista está se deslocando junto com o espelho, tá? E no segundo caso, ó, se a pessoa pudesse ver a sua imagem refletida pelo espelho retrovisor, com que velocidade veria sua imagem se afastando? Então, olha só. No caso, o motorista, como ele se desloca junto com o espelho, qual vai ser essa distância? A pergunta ou melhor, qual vai ser essa velocidade? Então, nesse caso, a velocidade da imagem vista pelo motorista, ela vai ser a própria velocidade de deslocamento. Lembre-se que na aula que nós vimos na teoria, em relação à Terra, em relação ao planeta Terra ou ao referencial, ou também ao objeto, né? Então, a velocidade de deslocamento da imagem é o dobro, mas não em relação ao espelho, tá? Porque o motorista está junto com o espelho, se deslocando. Então, a velocidade da imagem, nesse caso, ela vai ser a mesma da velocidade do caminhão, 20 km por hora. Tá? Agora, no item B, olha só o que muda. Então, aqui, ó, no A, olhando pelo espelho retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem, tá? E ele anda junto com o espelho. Agora, ó, se a pessoa pudesse ver sua imagem refletida pelo espelho, então a pessoa ela está parada, né? Se ela pudesse ver sua imagem no espelho retrovisor, com que velocidade veria sua imagem se afastando? Agora sim, a velocidade da imagem, nesse caso, seria o quê? O dobro da velocidade do espelho, tá? Porque nós estamos falando em relação ao objeto que está parado em relação ao referencial, que é o solo terrestre. Então, nesse caso, a velocidade da imagem vai ser de 2 vezes 20 km por hora, essa velocidade da imagem em relação ao objeto, que é o observador lá no caso, 40 km por hora, aí é o dobro, tá certo?
Então, no item B é 40 e no item A é 20 km por hora. Então, observe só um detalhe. Isso aqui ó, é em relação ao espelho, certo? E aqui em relação ao objeto, que no caso é a própria pessoa que está olhando, correto? Então vamos ver a próxima questão. Esta segunda questão proposta diz assim, ó, uma criança corre em direção ao espelho vertical plano com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Qual a velocidade da criança em metros por segundo em relação à sua imagem? Então, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo aqui. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Então, o espelho eu vou desenhar em uma outra cor. Deixei esse aqui embaixo. Agora fazer em outra cor o espelho aqui. Certo? Muito bem. Bom, o que vai acontecer? Tem uma criança ali. A criança está numa posição aqui. Só que ela tem velocidade para cá de 4 metros por segundo. É ela que corre em relação ao espelho. Tá? Então, veja bem. Como a criança ela está se aproximando, ela está em direção ao espelho, a imagem dela, então essa distância aqui que ela vai ter inicialmente, aqui, sei lá, x, vai ser a mesma que tem a imagem nesse primeiro momento, né? Tá? E em relação ao espelho, ele tem a velocidade, a imagem também vai ter a velocidade de 4 metros por segundo, tá? Então, em relação ao espelho, tá? Então, isso aqui, ó, 4 metros por segundo. Só que em relação ao espelho. Tá? Mas não foi isso que foi perguntado, né? Ó, qual é a velocidade da criança em relação à sua imagem? Então, nesse caso, nós temos uma velocidade relativa, tá? Vamos ter que lembrar aí do módulo 24 da apostila 1 da primeira série, que fala de velocidade relativa. A velocidade relativa, ela é a seguinte, ela é a soma de V1 mais V2 quando ocorre a aproximação, né, a soma das duas velocidades, e a velocidade relativa é a subtração da maior menos a menor, nesse caso aqui tem as mesmas, V1 menos V2, V2 menos V1, quando tem, no caso, o mesmo sentido. No caso de ultrapassagem, por exemplo, de veículos, né? Então, não é esse caso de baixo, tá? Nós temos aqui o objeto que está aqui, ó, se aproximando da imagem, né? Os dois estão se aproximando, então vai ser por aproximação. Sendo assim, ó, aqui, ó, vamos usar esse primeiro caso. Então, a velocidade relativa, que vai ser da criança, que é do objeto em relação à imagem, vai ser 4 mais 4, tá? Ou seja, vai ser 8 metros por segundo. E a alternativa certa é a alternativa E, tá? Então, observe o seguinte, se a pergunta que fosse qual é a velocidade da criança em relação ao espelho, já teria sido dado 4 metros por segundo. Se perguntasse qual é a velocidade da imagem em relação ao espelho, seria menos 4 metros por segundo, vamos dizer assim, para usar negativo porque está no sentido contrário, ou simplesmente em módulo 4 metros por segundo. Tá? Mas como perguntou qual é a velocidade da imagem em relação ao objeto, como os dois se deslocam, trata-se de uma velocidade relativa, né? Então, se um
ele se aproxima com 4 e o outro também com 4, a percepção que eles têm de um em relação ao outro, no caso do objeto em relação à imagem, é de uma aproximação com o dobro da velocidade, de 8 metros por segundo. Tá? Então agora, eu gostaria que vocês fizessem as questões de 1 a 5, das páginas 184 e 185 da apostila, tá? Que em breve eu já vou postar a correção para que vocês possam ver se acertaram ou não e poder tirar as dúvidas caso apareçam, tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!